Nono ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu quero continuar falando um pouquinho com vocês sobre equações do segundo grau, com bastante foco nos exercícios da página 102, que aula passada era para fazer o 1, 2 e o 3, e hoje a gente vai continuar a fazer alguns desses exercícios que envolvem a resolução de alguma dessas equações. Para isso, eu gostaria de falar mais uma vez, lembrar vocês, que uma equação do segundo grau tem uma forma da gente escrever, que é o que a gente chama de forma geral da equação do segundo grau. Que é a forma que, aí, quando a gente resolve uma equação, tem que ser dessa forma. Como é que está nessa forma? Primeiro o termo em x ao quadrado, o a é o número que está na frente do x ao quadrado, mais o x, e o b é o número que está na frente do x, o c é o termo independente, igual a zero. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Depois tem a fórmula, que a gente chama no Brasil de fórmula de Bhaskara, mas eu já disse para vocês a história que Bhaskara não inventou fórmula nenhuma. Primeiro a gente acha o discriminante, que é representado pela letra grega delta. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. E depois o x menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, 2 vezes o a. Aí por que mais ou menos? Porque tem duas raízes, uma para o mais e outra para o menos. Daqui que eu tiro x1 e daqui que eu tiro x2. Lembra como faz isso? Vamos fazer exemplo de uma equação extremamente simples, só para a gente relembrar como é que faz isso. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Uma equação do segundo grau. Primeiro passo, está na forma geral? Tá. Tem x ao quadrado, tem x, tem termo independente igual a zero. Separa a, b e c. A é o coeficiente do x ao quadrado. Tem 1x ao quadrado. B é o coeficiente do x. Tem menos 5x. C é o termo independente, que tem 6. Agora que separou em a, b e c, vou achar delta. B ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. O b é menos 5, não esquece dos parênteses que ele é negativo, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Menos 5 vezes menos 5, que é menos 5 ao quadrado, dá mais 25. A multiplicação você vai fazer de uma vez. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 6, 24. 25 menos 24, esse delta dá 1. Tá bom. Separei em A, B e C, achei o delta. Agora eu usar a fórmula para achar o x, que vai ser menos o b, mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a. O b é menos 5. Então é menos o menos 5, mais ou menos a raiz quadrada do delta. Eu já vi que o delta é 1. Sobre 2 vezes o a, é 1. Tá bom. Aí esse menos com esse menos, o oposto do número negativo era positivo. Fica mais 5. Qual que é a raiz quadrada de 1? É o próprio 1. Sobre 2 vezes 1, que é 2. Aí você vai tirar duas raízes aqui. Uma para o mais e outra para o menos. Se eu fizer 5 mais 1, dá 6. E 6 dividido por 2, dá 3. Se fizer 5 menos 1, dá 4. E 4 dividido por 2, dá 2. E eu ponho assim, conjunto solução, 2 e 3. Resolvi essa equação de segundo grau. Tá? Agora, na página 102, eu quero dar umas dicas para como que vocês começam cada um desses exercícios. É bom que fica gravado, fica tranquilo, aí dá para dar pausa, dá para voltar, dá para fazer exercícios com bastante tranquilidade. Dá uma olhada, se fizer até o 3, dá uma olhada no exercício 4. Quantos números reais inteiros existem entre as raízes da equação? X ao quadrado menos 2x menos 15 igual a zero. Então tá, essa equação é fácil. Está na forma geral, só resolver. E aí você vai obter o x1 e o x2. Ele quer saber quantos números inteiros estão no meio do x1 e do x2. Por exemplo, aqui não tem nenhum, né? Porque do 2 já são 3. Né? Porque o x1 dá 8 e o x2 dá 12. Então, no meio tem o 9, o 10 e o 11. Então, é isso que é para você falar. Quantos números aí que estão no meio, tá? Questão 5. Ele dá duas equações
Só que presta atenção que nenhuma dessas equações está na forma geral. Porque ele escreve assim: x ao quadrado menos 12x igual a 85. Muito cuidado. Porque para estar na forma geral, a equação tem que estar igualada a zero. Então, como é que deixa igual a zero? Esse 85 que está somando, você passa para o primeiro membro subtraindo. Então, agora está na forma geral. Faz diferença? Faz toda. Porque só na forma geral que você pode dizer quem é o A, quem é o B, quem é o C. O A vai ser 1, porque tem 1x ao quadrado. O B vai ser menos 12 e o C vai ser menos 85. E errar um sinalzinho já sabe que errou tudo, né? Então, ele dá duas equações. E ele fala: você vai resolver as equações e veja que essas equações têm uma raiz real comum. O que é uma raiz comum? É uma raiz igual. Então, as duas equações, uma das raízes vão ser iguais. Qual que é a soma das raízes não comuns? Que não é igual. Tá bom, só resolver. Bom. Questão 6. Tem outra equação. Uma das raízes da equação tal é o número fracionário, é uma fração. Qual que é a soma dos termos dessa fração? É somar o numerador com o denominador, sempre na forma irredutível. Tá? Agora a questão 7. A questão 7 fala: sendo U igual a R. O que é o universo? Então a gente está resolvendo cada equação no universo, no conjunto universo dos números reais. Então quer dizer que a nossa solução pode ser qualquer número real. Dá uma olhada no 7, item A. Eu vou fazer o A e você faz o B. X mais 2, tudo ao quadrado, mais x igual a 0. Tá bom. Primeiro passo, o pessoal é deixar na forma geral. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Só que veja aqui que você tem um trinômio quadrado perfeito, né? Como é que desenvolve isso? Você já decorou, pelo amor de Deus? Que isso é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. X ao quadrado, 2 vezes x vezes 2, mais 2 ao quadrado. Mais x é 0. X ao quadrado, 2 vezes x é 2x, vezes 2, 4x, mais 4, mais x igual a 0. Está na forma geral? Ainda não. Porque a forma geral tem que juntar primeiro x ao quadrado, que só tem 1 mesmo. Depois o x. Quanto x que tem aqui? Dá para juntar 4x com outro x. 4x com outro x vão dar 5x mais 4 igual a 0. Agora está na forma geral. Primeiro x ao quadrado, depois o x, depois o termo independente igual a 0. Aí você vai separar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Nessa equação, o que está na lousa? O A é quem? O A é quantos x ao quadrado tem. O B são quantos x. O C é o termo independente. Aí eu vou pôr 3 pontinhos. Que você consegue terminar. Vai achar delta, vai achar o x. E o 7 item B? Mesma coisa. 7 item B eu tenho plena capacidade que você é capaz de fazer. Só vai desenvolver o trinômio quadrado perfeito, passar tudo para o mesmo lado, igualar a 0 e ser feliz. Tá? Item B. O item B é 3x quadrado. 7 item B você faz. Tá. Agora item B não, 8. Vamos montar o 8. Eu só estou dando pontapé inicial. Só uma ajuda aí você fazer. O 8 fala assim: considere a expressão algébrica 32, porque a expressão algébrica tem letra, menos 8x mais 8 menos 2x, que multiplica 4 menos x, fecha parênteses, fecha colchete. Tá bom. Esse x é uma variável. Variável quer dizer que ele pode valer qualquer valor. Isso é só uma expressão, não é uma equação, porque não tem igual. Então ele está falando, considere essa expressão. Aí quando ele pede depois, determine os valores de x, para que o valor dessa expressão seja 8, aí quando você coloca um igual a 8, aí isso vira uma equação.
Porque para ter equação precisa de uma igualdade. Só que do jeito que essa equação está escrita, parece que, vou pegar aqui meu mouse, que está um pouquinho difícil, né? Porque tem multiplicação, tem parênteses, tem colchetes. Então, ó, vou tentar dar aquela luz para começar seu trabalho. Cadê a caneta verde? Está aqui. Aqui. Começando dentro sempre do parênteses. Tem uma soma e tem uma multiplicação. O que eu faço primeiro é multiplicação. Só que na frente desse parênteses tem outro parênteses. Tem problema? Não. Eu vou fazer a propriedade distributiva. Eu vou distribuir este 8 tanto para o 4 quanto para o x. E o resto eu vou copiar. Ó. Então, eu vou copiar o 32 menos. Vou copiar 8x mais. Agora está começando a distributiva. Presta atenção. 8 vezes 4 dá 32. 8 vezes menos x dá menos 8x. Tá bom? Agora que eu fiz a distributiva do 8, eu preciso fazer a distributiva do outro termo que está junto com 8, que é o menos 2x. Quanto que é menos 2x vezes 4? Menos 2 vezes 4 dá menos 8x. E menos 2x vezes menos x, menos com menos dá mais, x vezes x, x ao quadrado. Fiz a distribuição verde, fiz a distribuição vermelha, fechei colchetes igual a 8. Aqui dentro, dá para simplificar alguma coisa? Eu sempre tento simplificar antes. Tá? Então, é 32 menos. Vamos ver o que sobrou. Ah, ó, veja só. 8x positivo com 8x negativo, já deu zero. Já cortou aqui. Então, vou começar pelo termo ao quadrado. Quantos termos ao quadrado você tem aqui? Você tem 2x ao quadrado, você tem menos 8x e você tem mais 32. Eu já estou tentando colocar na ordem para parecer um pouco conveniente para você. Igual a 8. Só que tem um menos na frente desse colchete. O menos não é oposto? Lembra que o menos com menos era mais? Tá bom. Só que o menos vai trocar o sinal dos 3. Esse 2x quadrado que é positivo, ele vai virar negativo. Então vai ficar 32 menos 2x quadrado. O 8x quadrado que é negativo, fica positivo. O 32 que é positivo, fica negativo. Igual a 8. Ó, de novo. 32 positivo com 32 negativo, zerou. Boa. Continuar aqui do lado. Acho que... Tá. Pode deixar isso aqui mais uma vez para você consultar, hein? Eu já vou apagar. Acho que já tem que decorar a fórmula aqui na de baixo. O que sobrou? Primeiro termo em x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, mais 8x igual a 8. Eu já vou tomar a liberdade de passar esse 8, que está do outro lado positivo, para o lado de cá. Ele vai vir negativo, tá bom, igual a zero. Tá na forma geral? Olha, pessoal, até tá, mas tá uma forma geral que eu não gosto. Porque tem negativo, veja só. Eu, particularmente, detesto começar a resolver qualquer equação que o a, que é o que acompanha x ao quadrado, é negativo. Eu acho que confunde muito. Por quê? Porque a gente vai dividir por 2a. Quando divide por negativo, eu já vi muitos alunos errarem. Muitos. Então, o que eu sugiro? A equação é uma balança. Você faz de um lado, você faz do outro. Pegar essa equação e multiplicar ela inteira por menos 1. O que é multiplicar por menos 1? Trocar o sinal. Então, isso que é negativo vira positivo. Posso fazer isso? Posso, desde que eu faça isso com todos os sinais. Ó, o negativo vira positivo, o positivo vira negativo, o negativo vira positivo, e o zero não tem sinal, o zero continua sendo zero. Agora eu posso fazer isso. Então, isso daqui está tranquilo. Questão 8. Tá bom. Ainda está na forma geral? Tá. Tá melhor que a de cima? Tá muito melhor que a de cima. Só que tá vendo que todos os coeficientes são pares? 2 menos 8, tá vendo que se der par, eu posso simplificar uma equação. Desde que seja equação, tem que ter o igual. O que eu posso fazer? Dividir por 2. Que nem em cima, que eu troquei o sinal de tudo, eu vou dividir por 2. Eu vou dividir o quê? Tudo por 2. Qual que é a metade de 2x ao quadrado? É 1x ao quadrado.
A metade de menos 8x é menos 4x. A metade de 8 é 4, igual a 0. Pronto. Agora sim é uma equação que está na forma geral. E está na forma geral fácil. Ah, se eu não fizesse isso, se eu aplicasse a fórmula de Bhaskara aqui em cima, ia dar certo? Ia. Só que seus números têm coisa negativa aqui. Seus números vão ficar maiores. Ia dar com certeza muito mais trabalho para ti. Então eu sempre tenho o trabalho de reduzir antes. Multipliquei por menos 1 para tirar negativo. Vi que todos os números eram pares, dividi tudo por 2. O zero também dividi por 2 que dá 0. Tá? E agora eu vou botar 3 pontinhos, porque você precisa resolver a equação. Veja que eu só preparei a equação para que você a resolvesse. Agora, dá uma olhadinha, pessoal, no exercício 9. Olha o que fala o exercício 9. Acho interessante. Considere a equação x² menos 4 sobre 3, x² menos 4 sobre 3, igual a x menos 3 sobre 2. Tá bom. Como que a gente resolve uma equação quando tem fração? Depende de alguns jeitos. Essa equação com fração acho que é uma das mais simples, porque esse denominador é todo 3, esse denominador é todo 2, tem nenhum número que está sobrando. Quando tem assim, a gente pode fazer direto a multiplicação em cruz, que é o que a gente estava fazendo em geometria esse tempo inteiro que a gente trabalhou com teorema de Tales, semelhança de triângulo. Então, como que eu faço? Esse 2 vai multiplicar cada um desses dois termos. Esse 2 vai multiplicar o x ao quadrado. Vai ser 2x ao quadrado. Esse 2 vai multiplicar o menos 4. Vai ficar menos 8. Igual. Esse 3 vai multiplicar o x, fica 3x. E esse 3 vai multiplicar o menos 3, que vai ficar menos 9. É isso. Dá para aplicar Bhaskara aqui? É claro que não, tem que deixar na forma geral. Passa tudo para um lado, igual a 0, reduz termos semelhantes. Eu só estou começando a equação para dar aquele incentivo para você perceber como é fácil. Então, tudo aqui eu estou botando 3 pontinhos. Já entendeu que é para você terminar. Tá bom, estou resolvendo a equação. Questão nenhuma, só estou começando. Agora, olha a questão 10. A questão 10 tem fração, mas cada uma é de um tipo. O item A é x² menos 4/5 de x igual a 1/5. Veja só, sempre que o denominador for um número, que é o caso 5, eu posso pensar em multiplicar todos os termos pelo número que cancelaria esse 5. Como aqui, se tivesse dois números, eu tiraria MMC entre eles. O número que cancela o 5 é o próprio 5. Porque a divisão, fração que desfaz a multiplicação. Que nem aqui, eu dividi tudo por 2, eu vou multiplicar tudo por 5. Então, esse primeiro termo eu vou multiplicar por 5, menos esse segundo termo eu vou multiplicar por 5, e esse último termo eu vou multiplicar por 5. Qual que é a vantagem? Ué, que quando a gente se deparar com o 5 multiplicando e o 5 dividindo, o 5 multiplicando e o 5 dividindo, você vai cortar. Vai sobrar uma equação do tipo 5x² menos 4x, porque esse 5 cortou com esse, igual a 1. Bem mais fácil, né? Tá na forma geral? Não tá. Mas quando você passar o 1 para cá, vai estar na forma geral. Só aplicar 3 pontinhos. Pra você terminar, termine você em casa. Aí quando você aplicar a fórmula que não é de Bhaskara, eu tenho impressão que vai ficar so easy. Very, very easy. E você vai conseguir terminar. 10, item B. Ó, é a mesma coisa. Você vai multiplicar tudo por 5, tá? Porque o 5 está lá embaixo. Então, você tem x mais x² mais 4 sobre 5 igual a 2. Mesma coisa. Esse termo você vai multiplicar por 5. Isso daqui por 5, e é uma coisa só. E esse daqui por 5. 5x, esse vai cortar com esse, mais x² mais 4, igual a 5 vezes 2, que é 10. Esse é o termo. Bom? Agora, o exercício 11, ele é um pouquinho diferente.
Porque o exercício 11, ele põe letras no denominador. Dá para fazer isso? Dá. Olha o que ele fala no item A. X mais 10 é igual a menos 9 sobre x. Aí ele põe entre parênteses, com x pertence a R e x diferente de zero. Por que o x não pode ser zero? Porque eu tenho uma fração. Você lembra que a gente já conversou um dia que é impossível dividir por zero? Então pronto. Se por acaso o seu x der zero, ele não pode entrar no conjunto solução, porque é uma restrição. Esse x não pode aparecer zero aqui. E agora, como que eu faço? Olha aqui. Até agora, que eu só tenho uma letra embaixo, eu vou fazer do mesmo jeito de cima. O número que estava dividindo era 5, e eu pensei que a operação que faz a divisão é multiplicação. Então, ao invés de dividir por 5, eu multipliquei por 5. Ao invés de dividir por x, eu vou multiplicar por x. Então, cada termo desse, eu vou multiplicar por x. Então, aqui, esse 10 vai ser multiplicado por x, igual, e esse menos 9 sobre x também vai ser multiplicado por x aqui depois, faz um negativo, tá? Não faz diferença alguma. E esse menos 9 sobre x também vai ser multiplicado por x. Qual que é a vantagem? Que quando eu faço esse x com esse x, vai cancelar. Vai sobrar só o menos 9 aqui. Vai sobrar x vezes x, multiplicar o número por ele mesmo, elevar ao quadrado, mais 10x, igual, aqui só sobrou menos 9. Passo 9 para o outro lado, x ao quadrado, mais 10x, mais 9, igual a zero. Está na forma geral, 3 pontinhos, tenho certeza que você consegue terminar. Bom, tem aqui alguma dúvida? Não? Então tá. Agora, pessoal, o item A era mais fácil porque tinha só uma letrinha embaixo. E se tiver mais de uma letra, que é o caso do item B, que é o caso do item C, aí eu prefiro deixar eu acho mais fácil, deixar toda a equação com o mesmo denominador. Ó, presta atenção. Conversou aqui, mas não tem problema. Item B. A equação é 6x mais 5 igual a 3x mais 5 sobre x menos 1. 3x mais 5 sobre x menos 1. Não pode simplificar nada, porque eu tenho uma divisão. E ele fala com x pertencente aos reais e x diferente de 1. Porque se o x valer 1, 1 menos 1, esse denominador vai para 0, né? Tá bom. Então, eu quero deixar as duas frações com o mesmo denominador. Como assim? Essa daqui tem denominador x menos 1 e essa daqui tem denominador 1. O MMC entre x menos 1 e 1 é o próprio x menos 1. Então, veja, essa fração da direita eu não vou mexer em nada. Eu vou deixar ela igualzinha do jeito que está. E agora a fração da esquerda, eu quero pensar numa fração equivalente que tenha o mesmo denominador, que seja x menos 1. Como que a gente fazia frações equivalentes? Se eu tinha 2/3 e eu queria uma fração equivalente com denominador 12. Então, eu fazia 12 dividido por 3, que dá 4. 4 vezes 2, que dá 8. Eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Mesma coisa. Quanto que é x menos 1 dividido por 1? Dá x menos 1. E x menos 1 vezes 6x mais 5, aí eu vou fazer essa operação. X menos 1 vezes 6x mais 5. X menos 1 dividido pelo de baixo dá x menos 1, vezes o de cima, que é 6x mais 5. 100. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. E tá vendo que os dois denominadores eram iguais? Que era essa a minha intenção desde o início? Eu sei que você tá vendo. E aí você pode fazer o que com os denominadores? Simplesmente você cancela. Porque é como se multiplicasse a equação inteira por x menos 1. Sobra só o numerador. Então, o que sobrou? X menos 1, que multiplica 6x menos 5, igual a 3x mais 5. Lembra como faz isso? Você tem que distribuir.
x vezes 6x, x vezes 6x dá 6x ao quadrado. X vezes menos 5 dá menos 5x. Tá bom? Agora você vai distribuir o menos 1. Menos 1 vezes 6x dá menos 6x. Menos 1 vezes menos 5 dá mais 5, igual a 3x mais 5. Pronto. Aí, pessoal, passa tudo para um lado, reduz termos semelhantes, deixa na forma geral, resolve a equação. 3 pontinhos, você vai terminar. Item C. Acho que é mais difícil de todas aí é o item C. Porque, veja só, os denominadores são diferentes. 1 sobre x é igual a 3 sobre 2 menos 1 sobre x menos 1. Acabou. Eu vou tirar o denominador, o MMC, de tudo. Vou pensar numa equação que dá para eu tirar o MMC de tudo isso. Ó. Por exemplo, do lado de cá, deixa eu escrever por enquanto 1 sobre x. Do lado de cá, eu já vou fazer direto, acho que fica mais fácil. Como assim? Eu vou montar um MMC de toda a equação, inclusive do igual. E aqui embaixo eu vou multiplicar tudo. Primeiro o número que é 2, depois essa letrinha que é x, depois esse termo que é x menos 1. Então, estou pegando um denominador que engloba tudo. Eu vou dividir isso passo a passo. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 2x, x menos 1 dividido por x, vai cortar o x com o x. Vai sobrar 2x menos 1 vezes 1, 2x menos 1. Por que não x? Porque cortou o x. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2x menos 1 dividido por 2, corta o 2. O que sobrou? X vezes x menos 1 multiplicado pelo 3 lá de cima. Tá? 2x menos 1 dividido por x menos 1, corta o x menos 1. Vai sobrar o 2x multiplicado pelo menos 1 lá de cima. Menos 1 vezes 2x dá menos 2x. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Agora, que nem aqui, quando o denominador é igual em toda equação, que eu cortei primeiro termo e segundo termo, aqui é a mesma coisa, porque o denominador está tanto sobre o primeiro membro quanto sobre o segundo membro. Eu posso cortar o denominador e trabalhar só com o numerador. Então, sobra 2x menos 1 igual a 3x, x menos 1 menos 2x. Esse 2 vai multiplicar o que está dentro do parênteses. 2x menos 2, tem que fazer a distributiva. 3x vezes x, 3x ao quadrado. 3x vezes menos 1 dá menos 3x. Menos 2x, pronto, equação segundo grau. É simples. Reduza você, passa para o lado de lá, em vez de reduzir termo, dividir por um número, multiplicar por menos 1. Enfim, consegue fazer, tá? Exercício 12. Ó, o exercício 12 é muito parecido com esse. Então, só que ao invés de ter, considere a igualdade. Y igual 6 sobre x mais x menos 3. Quais são os valores de x para que tenha y igual a 4? Então, ao invés de escrever y, você escreve 4. Igual a 6 sobre x mais x menos 3. Se você entendeu este item A, você entendeu 12, porque tá vendo que tem x em tudo? Como o único denominador é x, basta que você multiplique tudo por x. Aí você vai ser muito feliz. Tá? Questão 13. Será que você sabe montar o problema? O quadrado de um número real inteiro é 7 vezes o número menos 6. Tá bom. Eu não sei qual é esse número, vou chamá-lo de x. O quadrado de um número x, x ao quadrado, é igual a 7 vezes esse número. O que é 7 vezes x? 7x menos 6. Qual é esse número? Só resolver a equação. Exercício 14. O quadrado da diferença entre x e 3
Então, pera lá, o quadrado da diferença, que é conta de menos, entre x e 3, é igual a 5 vezes o número x subtraído de 1. Aí ele quer saber qual que é este número x. Montei a equação, trinômio quadrado perfeito, resolve. Eu acho que você é capaz. Tá? Esse exercício 15. Acho que o 15 daria um pouquinho de trabalho, se eu não explicasse para vocês. Porque ele fala assim, quando você divide o polinômio x ao cubo mais 6x ao quadrado menos x menos 6 por x mais 1. Ó, pessoal, isso daqui é uma divisão de polinômios. E ele fala pra gente que essa divisão é exata, que dá para dividir sem deixar resto. Uma divisão é uma fração. Toda fração é uma divisão. A operação que desfaz a divisão, para eu tentar simplificar essa divisão, é a multiplicação. E como que eu escrevo um polinômio que está somando, subtraindo, multiplicado? Usando os casos de fatoração. E você lembra de um caso que a gente viu que era x ao cubo mais 6x ao quadrado menos x menos 6, que era o caso, por exemplo, do agrupamento? Eu sei que você lembra. Como que a gente pode fatorar por agrupamento? Olha, tem x aqui, tem x aqui. Então, eu vou escrever primeiro onde tem x. E tem 6 aqui, tem 6 aqui. 6x ao quadrado menos 6. E eu separo em dois grupos. Veja só. Aqui tem um grupo vermelho. Se eu tirar o x em evidência, x vezes x ao quadrado, x vezes menos 1 dá menos x. E se eu tirar o grupo... Deixa eu ver se o laranja ainda está funcionando. Não, não está muito querendo funcionar. E se eu tirar o grupo preto, tirar o 6 em evidência, o que vai sobrar? Vai sobrar 6 vezes x ao quadrado, 6 vezes menos 1. Tá bom? Se eu tirasse o x ao quadrado em evidência, ia ser a mesma coisa também, daria para fazer. Ó, como é que a gente faz? Eu copio esse parênteses, que foi exatamente igual a esse. Eu vou copiar aqui o x quadrado menos 1. E o que sobrou? Sobrou x mais 6. Ainda dá para fatorar? Ainda dá para fatorar. Porque isso daqui é uma diferença de dois quadrados. Raiz do primeiro mais raiz do segundo. Raiz do primeiro menos raiz do segundo. Vezes x mais 6. Então, esse polinômio de terceiro grau, aqui em cima, na forma fatorada, ele fica x mais 1 vezes x menos 1 vezes x mais 6, tudo sobre x mais 1. E aí, o que você pode simplificar? Como você tem multiplicação e divisão sobre operações inversas, veja, o x mais 1 de cima cortou o x mais 1 de baixo. Então, o resultado da divisão deu isso. Aí ele fala o quê? Quais os valores de x para que esse quociente, que é o resultado da divisão, seja zero? Então, como você resolve o exercício 15? Você vai pegar o resultado da divisão, que é x menos 1 multiplicado por x mais 6 igualado a zero. Vai fazer a atributiva. X é x dá x ao quadrado, x é 6 dá 6x. Distribui o menos 1. Menos 1 vezes x dá menos x, menos 1 vezes 6 dá menos 6, igual a zero. Junta x ao quadrado, mais 5x, que é mais 6 menos 1, menos 6, igual a zero. 3 pontinhos, ó. Deixei a equação na forma geral, só que esse problema, acho que esse daqui era o mais difícil da lista. Você tinha que lembrar de fatoração. Mas pronto. Já deixei a equação de segundo grau. Agora é só ler a equação de segundo grau e se virar um pouquinho com ela. Tá? Continuando. Página 103. Tem lá exercício 16. Na figura a seguir,
A soma dos números que estão na linha é igual à soma dos números que estão na coluna. Olha, pessoal, é fácil, hein? Quais são a soma dos números que estão na linha? Você vai somar o x ao quadrado com menos 7 com mais 6x. Isso é uma linha. E ele está falando que é igual, se você somar a coluna, vai ser igual a 6x mais 13 menos x. Pronto. Tem equação. Aí é só arrumar, deixar na forma geral e ser feliz. Você consegue. Eu tenho muita fé que você consegue. Questão 17. É um problema. Os registros de temperatura tomados entre 0 hora, que é meia-noite, 24 horas de um dia, uma zona rural, se ajustam a uma fórmula matemática que é T, que é temperatura, igual a menos 1/10 de x menos 12 ao quadrado mais 10. Tá bom. T é a temperatura em graus Celsius, x é a hora do dia. Aqui, horas, a temperatura foi de 9,6. Então, vou trocar esse T por 9,6. O que está me irritando nessa equação? Tem parênteses, tem quadrado, tem fração, tem muita coisa te irritando? Então, tá bom. Vamos tirar primeiro o denominador. Como que eu tiro um 10 que está dividindo? Multiplicando? Então, vou multiplicar tudo por 10. Então, vai ser 10 vezes 9,6 igual a 10 vezes, esse menos aqui, pessoal, vou pôr aqui para frente, tá? 1 sobre 10, x menos 12 ao quadrado, mais 10 vezes 10. Ó, isso é um termo, isso é outro, isso é outro. Os termos a gente separa com mais e menos. Qual a vantagem? Esse 10 cortou com esse 10, não tem mais fração. Outra vantagem, quando eu multiplico por 10, vai sumir a vírgula. 96 igual a menos x menos 12 ao quadrado. 10 vezes 10, 100. Trinômio quadrado perfeito. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Só que presta atenção que tem um menos aqui que vai trocar todos os sinais dali. Então, vai ser menos x ao quadrado. Ou 2 vezes x a 2x vezes 12 dá 24x. Só que negativo. Com esse menos na frente, ele vira positivo. 12 ao quadrado é 144, ele era positivo. Com menos na frente, negativo. Mais 100. Ó, pessoal, deixei fácil já. Agora, 3 pontinhos, junta o que dá para ser juntado. 24x, né? Esse do x aqui. Junto o que dá para ser juntado. Bora lá. Sei que você consegue terminar. Bom, não é tão difícil assim. Questão 18. Uma pessoa distribuiu 240 balas para um número X de crianças. Então, a primeira pergunta que eu falo para vocês é... Ainda não li o problema, só estou fazendo uma pergunta aleatória. Ó, quantas balas cada criança recebeu? Só para a gente conversar. Ué, eu tenho 240 balas. Se eu tiver 10 crianças, eu pego 240 e divido por 10. Mas eu tenho 240 balas e X crianças. Então, uma fração algébrica. Cada criança recebeu 240 sobre X balas. Tá bom, vou continuar. Se cada criança receber uma bala a menos, então isso daqui é igual ao número de balas. Se cada criança receber uma bala a menos, o número de balas que cada criança vai receber será igual ao número de crianças. Se cada criança receber uma bala a menos, se cada criança receber uma bala a menos, eu vou diminuir uma bala por criança. Então, vou chamar isso daqui de B, número de bala por criança.
Se eu diminuir esse B, essa é a situação ideal. Tem 240 balas para X crianças. Então, ainda na questão 18. Ó, continuando o que ele está falando. Suponha que cada criança receba uma bala a menos. Cada criança recebe uma bala a menos. Ou seja, então, cada criança receberia 240 sobre X balas, não é? Mas não. Ela vai receber 240 sobre X menos uma. Tá? Então, ao invés de receber, esse é o número de balas que cada criança receber. Só que ele vai receber isso menos uma. E esse número vai ser o próprio número de crianças, que é X. Pronto, montei o problema. Só que precisou desse X aqui embaixo. Só multiplicar tudo por X. Bora, força. Sei que você é forte. Você consegue. Tenho fé em todo o seu potencial. Questão 19. Fala pra gente o seguinte, a 19. Um terreno retangular. Vamos desenhar o retângulo? Já desenhei. Tem 1.100 centímetros quadrados de área. 1.100 centímetros quadrados ou não? Metros quadrados de área. Tá bom. A frente deste terreno tem 28 metros a mais que a lateral. Eu não sei quanto mede a lateral. Vou falar que a lateral mede X. E a frente tem 28 a mais do que esse X. Quanto que mede o X para que a área seja 1.100? Você lembra como que a gente acha a área de um retângulo? É só fazer a base do retângulo vezes a altura. A base desse retângulo é 28 mais X, vezes a altura, que é X, igual a área, que é 1.100. Pronto. Você vai distribuir 28 vezes X dá 28X. X vezes X dá X ao quadrado. Olha a equação do segundo grau que a gente obteve. Fácil. Eu tenho fé que você vai conseguir resolver esse exercício. 21. Começa assim o 21. Um retângulo apresenta as medidas indicadas na figura. Está aqui, retângulo. 2 e 5. Tá bom? Se aumentarmos o comprimento e a largura na mesma quantidade, a área do novo retângulo será 7 vezes a área do original. Qual que é a área desse antigo? 5 vezes 2? Então, a área desse retângulo é 10. Tá bom? Então, o que ele está falando para você fazer? Se aumentarmos o comprimento e a largura na mesma quantidade, então esse 5 você vai multiplicar por um número, e esse 2 você vai multiplicar por um mesmo número, e a área vai ser 7 vezes a área original. Se a área antiga era 10, a área nova vai ser 70. Ah, não, perdão. Eu li errado. Ele está falando se aumentarmos, não se multiplicarmos, tá? Então, se aumentarmos, você não pode fazer multiplicação, tem que fazer ponto de mais. Então, se esse lado mede x, se esse lado mede 5, você vai aumentar x. Se esse lado mede 2, você vai aumentar 2. Então, ele aumentou esse lado de x, aumentou esse lado de 2, e essa área ficou 70. Porque a área do novo retângulo que é 7 vezes. Então, como é que você acha o x? Base vezes altura igual a área. Faz a distributiva e resolve. Eu acabei de perceber, você também, que eu não fiz o 20, eu fiz o 21. Aí, para terminar, deixa eu fazer o 20. Fazendo o 20, fala o seguinte, exercício 20. Usando a fórmula matemática, D diagonal é N, que multiplica N menos 3 sobre 2. Essa fórmula, pessoal, permite calcular quantas diagonais
tem em um polígono. D é o número de diagonais e N é o número de lados. Tá. Calcule o número de lados, que é o N de um polígono que tem 6 e tem 9 diagonais. Perdão. Então, o item A, ele fala para você trocar o D por 9. Então, em vez de escrever D, eu vou escrever 9, igual N menos 3 dividido por 2. Nesse caso, como está tudo sobre 2, posso até multiplicar em cruz. Esse 2 que está dividindo, eu posso lado multiplicando. 9 vezes 2, 18. N vezes N ao quadrado. N vezes menos 3N. Aí você monta a equação, deixa na forma geral e resolve. E o item B? O item B você vai fazer a mesma coisa. Só que item B você vai trocar o número de diagonais por 20. Então, quantos lados tem um polígono que tem 20 diagonais? 3 pontinhos, aí termina de resolver. Tá? Pessoal, a tarefa é para fazer pelo menos até o exercício 23. 22 e 23 também são de área de retângulo. Então, tarefa é páginas 102 e 103. Vou escrever aqui, exercícios 1, 2 e 3 vocês já fizeram, né? Você já fez 1, 2, 3, começa do 4. 4 ao 23. Se quiser fazer 24 e 25, pode, sem problema, só quero falar deles na próxima aula. Então, próximo vídeo, próxima segunda-feira eu vou começar deles. Eu vou voltar também para fazer um exercício de teorema de Tales, algumas coisas que a gente pulou de semelhança, que envolviam fórmula que não era de base. Então, você vê, pessoal, a quantidade de problemas que dá para a gente resolver com isso, problemas de área, diagonal de polígonos, de número de balas, enfim, uma série de situações matemáticas que dá para pensar e montar através das equações. Certo? Dei o início, termine de resolver as equações, termine de resolver os problemas, me procurem, próxima live é sexta-feira. Bom? Um abraço, até mais.